Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Podeis tomar assento e deixem suas Bíblias abertas no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. O Espírito de Deus está neste lugar. Não saia da presença do Senhor. Oh, aleluia. O Senhor libera uma unção poderosa sobre nós nesta noite. Lucas capítulo 9, do versículo 1 ao 6, nos diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunha contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto dos evangelhos. Os evangelhos falam sobre o ministério de Jesus. E eu quero trazer essa palavra do Senhor para nós como ministério da igreja do Senhor no século 21. E quando nós olhamos esta palavra, Jesus outorgando poder e enviando seus discípulos, então nós entendemos que a igreja do Senhor, ela existe para a causa do Senhor. Quem é a igreja? Falei, eu sou a igreja. Nós precisamos ter essa convicção de quem nós somos, para que nós possamos atender a palavra de Deus. Porque entender a palavra não é muito difícil, porque ela é nos ministrada, ela é ensinada, e então nós absorvemos bem. Mas, como igreja, nós temos uma missão. Como igreja, nós temos que atender esta palavra. E se eu fosse dar um tema a esta mensagem, eu daria: recebemos autoridade e fomos enviados em missões. Quando nós chegamos aqui, eu sentei ali, depois que eu orei um pouco, e vi essa placa aqui, 2024, tempos de conquistas. O meu coração se alegrou. Porque nós temos que realmente ter uma mentalidade de conquista. Meus queridos irmãos, nós não temos só que crer, porque nós cremos no coração, mas nós temos que ter entendimento no nosso racional daquilo que nós cremos e para que cremos. E Jesus está aqui diante dos seus discípulos, e um pouco antes desse momento, Jesus opera milagres. E um dos milagres que Jesus fez foi um milagre que estava ali declarando a autoridade que ele tinha para outorgar aos seus discípulos. Os discípulos andavam com Jesus, mas nem sempre entendiam na dimensão que precisavam entender aquele andar com Jesus, aquele estar com Jesus. E se nós formos analisar hoje por hoje, nem sempre como igreja nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, mas é preciso entender. Por isso Jesus teve paciência com seus discípulos por 3 anos, porque Jesus queria que os seus discípulos entendessem bem porque eles eram escolhidos a ser discípulos. Nós somos discípulos de Jesus do século 21. E qual foi o milagre que Jesus opera? Jesus, ele secou uma figueira. Está em Mateus 21, versículos 19 e 20. Jesus, ele demonstrou ali o poder que ele daria aos seus discípulos. Tudo que Jesus teve que fazer foi sentenciar aquela árvore a não produzir mais frutos. Foi só isso que Jesus fez. Ele olhou para a árvore e ele declarou a palavra que ela não
secou, porque Jesus tinha poder nas suas palavras. Você precisa ser um cristão que tem poder nas suas palavras. Nós precisamos ser a igreja que operemos em poder e autoridade espiritual. E isso não é só quando nós nos reunimos em 4 paredes, que é o templo. Nós temos que operar em autoridade em todo o tempo, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as ruas da nossa cidade, onde nós entrarmos e sairmos. É isso que Jesus está levantando a sua igreja, com essa mentalidade aberta, que é preciso operar em autoridade. Os discípulos andavam com Jesus e não operavam em autoridade, somente Jesus operava. Mas Jesus estava conduzindo a mentalidade daqueles discípulos para receber aquela autoridade. Ei, você precisa querer receber a autoridade que o Espírito de Deus tem delegado à sua vida por habitar em você. Quando Jesus fala para aquela árvore secar, não produzir mais fruto, ela morreu imediatamente. Existem provas que Jesus permite que nós passemos, porque Ele quer que nós exerçamos a autoridade dEle que está nas nossas vidas. Meus amados irmãos, uma certa época, enquanto estávamos na missão transcultural na cidade de Montevideo, no Uruguai, 4 jovens começaram a ir à nossa igreja, e o Espírito de Deus me fez saber que eles estavam espiando a terra para roubar-nos. 4 jovens. E eu entrei em oração, comuniquei ao pastor Gelson: esses rapazes não estão aqui por Jesus, eles estão aqui para roubar o nosso veículo, porque estavam roubando os carros de brasileiros naquela época. E ele falava: já vem você com essas coisas. Podemos entrar em oração, que é isso. Amados, não demorou 30 dias, ele foi nos roubar. Ele olhou todos os nossos movimentos. A hora que saímos para deixar o nosso filho na escola, a hora que chegávamos, tudo. Aí um certo dia estávamos chegando 7 e pouco da manhã, que tínhamos levado o Gesimiel num setor bem longe de onde nós estávamos, para a escolinha dele. Quando nós olhamos, eles estavam lá no pátio, um deles. Eu falei: olha lá, vem roubar o nosso carro. Aí eu falei para ele: nós guardávamos o carro numa casa ao lado. Eu estou contando esse testemunho para edificar a sua fé e para te dizer que o Espírito de Deus hoje quer te dar uma autoridade sobrenatural para você operar em situações adversas. Ele falou: e agora? Eu falei: você entra com o carro no pátio, eu desço e você vai para a garagem imediatamente. Deixa eu com ele, porque Deus já tinha me revelado como tínhamos que fazer com eles. Amados irmãos, assim o Gelson fez. Entrou no pátio da igreja, eu desci rapidinho, pastor, e ele deu ré para entrar na garagem ao lado, onde nós guardávamos o carro, uma casa ao lado da igreja. Eu morava em cima da igreja. E ele veio imediatamente para ir para a porta do carro do lado do Gelson. Não deu tempo dele chegar, eu desci e falei. Aí eu cheguei e peguei na mão dele: como você vai, tudo bem? E ele falou: tudo bem, tudo bem. E ele começou a tremer. E ele imediatamente colocou os bolsos na jaqueta e não conseguiu mais se mexer. E eu falei: olha só, você não está aqui por Jesus, mas Jesus ama a sua vida. Você veio aqui para nos roubar, mas hoje Satanás perde para você. Se você quer aceitar Jesus, hoje é o momento. E ele tremia tanto, irmãos, ele tremia tanto. E nisso Gelson veio, nós entramos e ele sentou lá no chão e lá ficou mais de meia hora. Meus amados irmãos, não temas o que te pode fazer o homem quando o revestimento do poder de Deus está sobre a sua vida. Nós entramos na era do Maranata, a era da última hora, a era em que nós precisamos fazer como Jesus fez, dar ordem no nome dele e as coisas acontecerem. Qual é o problema que está paralisado na sua casa? Hoje o Senhor está falando: abre a sua boca no meu nome, porque vai se terminar esse problema. Exerça a autoridade que Deus tem te dado. A autoridade de Deus
experimentar o poder sobrenatural do Senhor. Quando Jesus fala aquilo para aquela árvore, Jesus estava declarando visivelmente aos 12 discípulos a grande promessa registrada na vida dele para outorgar aos discípulos. Muitas vezes estamos na igreja e não recebemos o que Deus tem para nos dar. É forte isso. Andamos anos a fio, sentamos na igreja, adoramos o Senhor, ofertamos na sua casa, oramos a Ele, e todavia não recebemos a sua autoridade na dimensão que Ele quer nos ministrar. Hoje o Senhor está rompendo cadeias no seu entendimento para que haja um gozo sobrenatural a partir da sua alma, para você se levantar com a força da autoridade do Senhor na sua vida. Se você crê, diz: eu recebo, Senhor. A sua casa nunca mais será a mesma, porque você exercerá a autoridade do Senhor, e o que tiver que secar vai secar, e o que tiver que reviver vai reviver, e o que tiver que sarar vai sarar. Fala glória a Deus. Jesus nos delegou, foi esse nível de autoridade. Foi esse nível de autoridade. Nós temos o mesmo instrumento que Jesus dispunha. Nós temos a mesma capacidade para realizar a obra do Pai, porque o Pai deu a Ele e Ele outorgou a nós. A igreja precisa sair do comodismo espiritual e colocar os pés nas águas e exercer a autoridade que está sobre nós. Comece pela sua vida, comece pela sua casa. Oh, glória a Deus. Sabe quem nos intimida? Aquele que se opõe ao poder de Deus, mas ele tem que bater em retirada diante de você. Tem pessoas da sua família aprisionadas pelo poder das trevas, com vícios, por exemplo, com incredulidade. Hoje o Senhor está falando: toma autoridade sobre esse problema e você verá a glória de Deus na sua família. Temos outro exemplo poderoso da autoridade do Senhor. Uma certa vez o apóstolo Pedro se depara com o paralítico pedindo moedas, pedindo dinheiro. O apóstolo Pedro vira para ele e fala assim: olha, o que eu tenho, isto lhe dou. Está em Atos capítulo 3, se não me engano. O que eu tenho, isto lhe dou. Acho que o versículo 6. Veja isso aí, irmão, acho que é. Então, o que o apóstolo Pedro tinha que poderia dar àquele paralítico? Ele tinha a autoridade divina. Fala: eu tenho a autoridade de Deus. Sabe o que Deus está me fazendo saber aqui? Uma palavra rema. Vamos sair da nossa paralisia, dos nossos quatro parâmetros que às vezes nós colocamos dentro de nós. Vamos romper as barreiras pessoais. Vamos romper as barreiras de crenças limitantes que nos faz nos limitar, e vamos entrar na dimensão que o Senhor quer que nós entremos. Tem coisas que nós limitamos e começamos a acusar uns aos outros. Eu não sei porque Deus está me dando essa palavra aqui. Não ia falar isso não, pastor. Mas o Senhor quer que as barreiras caiam ao redor de nós, para que a glória dele seja manifestada. Nós começamos um trabalho de evangelização para ganharmos jovens para Jesus em Montevidéu. E lá, para você fazer trabalho público, você tem que pedir autorização ao governo. E nós fomos e pedimos, porque são apenas 3 meses de verão. Então nós trabalhávamos os 3 meses nas ruas. Nós saíamos das 4 paredes. E tinha um jovem. Eu vou contar esse testemunho que vai servir para quebrar cadeias, não sei qual mente aí. Tinha um jovem, filho de uma diaconisa da nossa igreja, que estava afastado.
por feridas na alma. E ele gostava muito de dançar hip hop. E eu falei para ela: irmã Ruth, chama Alejandro, porque ele vai abrir o trabalho de evangelização. Como assim, pastora? Ele está no mundo. Ele vai abrir o trabalho de evangelização para ganhar os jovens que estão lá no mundo com ele. Como? O que ele gosta de fazer? Dançar hip hop. Ok. Chama ele para chamar os amigos dele. Vai abrir com a dança do hip hop nas praças, com músicas evangélicas. Irmãos, todos eles voltaram para Jesus em menos de 30 dias. E hoje o Alejandro é missionário no Equador. Eu quero que você fale glória a Deus. Enquanto ele abria o trabalho de evangelismo, que era de teatro, de impacto, somente mímicas, para juntar o povo e ganhar os jovens para Jesus. Enquanto ele dançava, o povo chegava. Enquanto eles dançavam, o povo chegava. Porque nas igrejas tem dificuldade de ir naquele país. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Em menos de 3 meses, nós tínhamos 74 jovens convertidos na igreja. E o ministério seguiu avante com esse trabalho de evangelização nas ruas. O que Deus está nos falando? Quebra os paradigmas que te limitam para ganhar as almas para Jesus. Oh, quem faz a obra é Deus. E muitas vezes nós colocamos os nossos parâmetros, mas o Senhor está falando: rompe com as barreiras, rompe com as barreiras, rompe com as barreiras, porque eu quero manifestar a minha glória. Oh, na começa de verso com de barreiras, há uma autoridade sendo delegada para quebra de cadeias na mente, para quebra de crenças limitantes que nos amarra, porque o Espírito de Deus é de ousadia. É de ousadia. Quando Pedro falou: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. O poder de Deus faz levantar qualquer pessoa de situações pecaminosas e paralisadas espiritualmente. E os discípulos não entendiam a dimensão que tinha que entender. Mas é essa autoridade, é essa mesma autoridade que nós recebemos para realizar a obra de Deus. Então para de falar: eu não sei, eu não posso, eu não vou, eu não posso, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu não sei falar. Hoje o Senhor está falando: coloque os pés nas águas, porque Ele vai te usar. Ah, eu não gosto, eu não tenho força. A força vem do Senhor, a autoridade vem do Senhor. Então nós recebemos essa autoridade. Mas, amados irmãos, nós não recebemos apenas a insígnia que está aqui escrito nesse capítulo 9 de Lucas, dos versículos 1 ao 6. Apenas a insígnia da autoridade de Deus. Não foi somente isso que nós recebemos. Nós recebemos exatamente como Pedro. Nós recebemos, então nós conseguiremos, então nós podemos realizar obras semelhantes. Levanta-te, levanta-te. Eu ouvi a pastora falando aqui dos grupos familiares. É a melhor maneira de ganharmos almas para Jesus, hoje por hoje. Levanta-te e se coloca, porque essa autoridade já foi delegada. Jesus proferiu, foi essa palavra, quando Ele disse para aquela árvore secar. E a palavra que Ele proferiu se cumpriu. Pedro também proferiu, foi a palavra. E a palavra que Ele proferiu se cumpriu. Então o que nos impede de usar essa palavra? Essa palavra está em você? Eu estava com 12 para 13 anos de idade, quando eu fui acometida de um câncer no sangue, leucemia, um linfoma que acomete geralmente os adolescentes de 12 até os 13 anos, 11, 12, 13. Fiquei 1 ano e poucos meses com esse câncer. E então eu fiquei internada. Quando eu ficava internada, era naquele banco de sangue hemolador. E uma das últimas vezes que foram aplicar o sangue, eu fiz 3 transfusões de sangue. Porque o sangue, eu perdia o sangue, os glóbulos brancos, comia os vermelhos.
em menos de 30, 60 dias. E eu lembro que o médico, Dr. Ubirajara, que é o dono do laboratório, na época, do banco de sangue, chamou meu pai, conversou com ele, meu pai começou a chorar. Eu disse: papai, não chore, porque essa é a última bolsa de sangue que eu vou tomar, porque Jesus vai me curar. E assim foi. O meu pai me velava, eu dormindo, ele ficava olhando eu dormindo. Ele não tinha paz de me ver naquela situação. Quando eu estava em casa, eu desmaiei muitas vezes na rua no começo, porque não sabia, eu trabalhava. Eu desmaiava nos ônibus, eu desmaiava no trabalho, até que descobri um CA. Então, amados, por que eu estou contando esse testemunho? Quando Jesus entra, Ele dá o ponto final. E eu disse: papai, não chore, porque Jesus vai me curar. Ele não era evangélico. Essa palavra foi válida e eu nunca mais tive que voltar. Ninguém foi lá orar e impor as mãos. Sabe o que aconteceu? Quando eu falei: papai, não chora, porque Jesus vai me curar, a cura aconteceu. Por que você não tem usado a autoridade que Deus tem te dado? É tempo da igreja começar a exercer esse poder dentro das suas próprias casas. Pode até faltar muito dinheiro, mas o muito poder de Deus não pode faltar na sua vida. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Meus amados irmãos, quando Jesus proferiu aquelas palavras, Ele estava falando: meus discípulos, vocês também podem usar. Vocês também podem usar. Eu estou com um problema que meu coração está fraco. Literalmente, enfermidade. Meu coração está fraco. Mas sabe qual é a minha fala? A força do meu coração é Jesus. A força do meu coração é Jesus. A força do meu coração é Jesus. Qual é a sua fraqueza diária? Jesus está falando hoje: não se detém nessa fraqueza. Não se detém nessa fraqueza. Levanta-te e anda, porque há uma glória sendo dispensada em seu favor. E isso não é positivismo, não. Isso é palavra de Deus. O Senhor fez tudo aquilo na frente dos discípulos, para que eles pudessem entender que estava sendo delegado a eles não somente a insígnia da autoridade, mas a autoridade de Deus. E o que significa isso? Quando alguém te dá autoridade, essa autoridade vai com você. Significa que Jesus te deu, Ele foi com você. Significa que você pode fazer além da sua capacidade. Então não é você, é o poder de Deus que está em você. É aquilo que foi te delegado. Mas eu não mereço, mas Deus delegou. Mas eu não quero, mas Deus delegou. Você entende o que o Senhor está falando? Nós saímos de um casulo do comodismo para a ação do poder de Deus em ação através de nós. Sobrenatural. Sobrenatural. Quando nós olhamos isso, olha, é só entender a palavra autoridade. A autoridade, essa palavra vem do grego exousia, e significa o que? Literalmente estar fora de, estar fora de, ser enviado para exercer essa autoridade fora das suas limitações, fora do seu contexto de pessoal, fora da sua crença limitante, fora dos seus conceitos humanos, fora, estar fora de, e ser enviado. Exousia, significa fora de, e ousia significa o quê? Habilidade de ir além. Hoje o Senhor nos tira do eu e nos fala: olha, você vai além do que você pode, porque existe um poder ativado em você. Quando a gente entende essa poderosa palavra nos dada pelo Senhor, nós entendemos que Ele está descrevendo que nós somos uma pessoa
Deus, esse é o tempo de você se colocar. Você já pensou? 10 pessoas ganhando almas em menos de 30 dias. Pode ter 10 pessoas a mais, com mais 60 dias, 20 pessoas a mais, com mais 30, 90 dias. Esse 20 pode dobrar para 40, para 50, para 60. É uma questão de mentalidade. Sair fora do nosso ser para exercer o poder de Deus, e o mais fará o Senhor. Somos enviados a uma missões. Fomos delegados por Deus para exercermos essa autoridade. Para quê? Para levarmos essa autoridade para além de si, além de mim, além de nós. As barreiras vão cair e a glória de Deus será reconhecida, e você receberá um regozijo tão grande, tão grande. Aí você vai experimentar: busquei primeiro o reino de Deus, e as demais coisas me são acrescentadas. E sabe o que acontece? As coisas desta terra vão perdendo valor para nós, vão perdendo. Eu cheguei numa maturidade espiritual nesses anos ministerial, de que se eu quero essa taça e eu não a tenho, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Porque o dia que Deus querer que eu a tenha, Ele me vai dar. Tá entendendo? Não esteja afanado pelo que você quer conquistar. Continua nos seus passos para conquistar, mas buscai primeiro o reino de Deus. Priorize exercer a autoridade que Deus te deu. Não se entrega às lutas do dia a dia. Exerça essa autoridade, porque a pessoa que te delegou é Jesus. Quando Ele te delega, Ele vai com você. Por isso que você vai além da média do humano. Ele vai com você, Ele está com você, Ele conduzirá você. Sabe o que acontece conosco? Muitas vezes não fazemos mais, porque nós nos limitamos de quem somos. Aqui não importa quem somos, importa o que está sobre nós e em nós. Oh, aleluia! Você consegue perceber a importância disso? Jesus delegou a sua autoridade a nós. Repete, por favor, para que o seu cérebro entenda e comece a se regular, para que você exerça o que você precisa exercer sendo um cristão. Repete, por favor. Jesus delegou a sua autoridade à minha pessoa. Jesus me delegou a sua autoridade. Fala de novo. Jesus me delegou a sua autoridade. Jesus me delegou a sua autoridade. Creia e exerça, porque a quem é dado poder se requer que exerça. Está desanimado? Usa a autoridade que Deus te delegou. Percebeu que a enfermidade está tomando conta? Começa a exercer a autoridade que Deus te delegou. Às vezes até nas mínimas situações que nós naturalizamos tudo, mas muita coisa que acontece no natural são intervenções do mundo espiritual para te paralisar. Mas hoje o Senhor te reveste de poder e abre os seus ouvidos e os seus olhos espirituais para que você entenda a dimensão que você está inserida nele. Oh, aleluia! Podemos ir além de nós mesmos, porque Jesus foi além de si mesmo, porque o Pai o enviou. Podemos ir além de nós mesmos, agindo por meio de Jesus. Mas quem vai agir somos nós. Somos nós. O Senhor opera milagre em nós e por meio de nós. Eu vou repetir: o Senhor opera milagre em nós e por meio de nós. Qual é o milagre que você precisa hoje? O Senhor está delegando esse poder a você, para que esse milagre aconteça em você. Ele opera milagre em nós e por meio de nós. Foi por isso que os discípulos, irmãos, tomavam atitudes de corajosos. Muitas vezes nos falta coragem,
ousadia e ânimo. Mas hoje o Senhor renova o seu ânimo. Hoje o Senhor te ministra coragem, ousadia pela fé. Precisamos nos apropriar dessa capacidade espiritual que o Senhor nos dá. Apropriar. Muitos crentes não se apropriam dessa capacidade. Precisamos usar a palavra. A palavra de Deus tem que estar em nós. Quando nós usamos esta palavra, então a autoridade é ativada. Você percebe? Porque você tem que estar na palavra. Quando você usa a palavra de Deus, a autoridade de Deus é ativada e o milagre acontece. As cadeias se rompem. Meus queridos, esse método, esse poder nunca falha. E é bem assim que nós realizamos as obras do Senhor. É assim que nós realizamos as obras do Senhor. Não queira realizar as obras do Senhor no seu natural. É no sobrenatural, com essa autoridade que o Senhor tem te dado, para nós realizarmos as obras do Senhor. E sabe o que acontece? A autoridade já foi delegada. E sabe qual é a pergunta que Deus tem para você, para eu, para nós hoje? O que nós temos feito com essa autoridade? O que nós temos feito com essa autoridade? Eu quero que você fique de pé. Fala para você mesmo o que eu tenho feito com essa autoridade. O que eu tenho feito com essa autoridade? Ela foi nos dada para que exerçamos ela neste mundo. Estávamos vindo para cá e eu falava com o pastor Gelson. Nunca houve um tempo em que necessitasse tanto do poder de Deus visivelmente como hoje. O descrédito ao Evangelho tem sido tão grande, né, pastor Saulo? Tão grande. Mas nós não podemos olhar para esse descrédito e perdermos o ânimo. Não. Nós temos que olhar para quem somos em Cristo Jesus e exercermos a autoridade que Ele tem nos dado. E então nós vamos ver a glória de Deus. Porque quando nós olhamos assim, nós realizamos o que Deus deseja que nós realizamos. Sabe isso que não é o que eu quero? Nós abrimos mão da nossa própria vontade e fazemos a vontade de Deus. Muitos não têm exercido a autoridade de Deus, porque quer fazer do seu jeito e no seu tempo. Mas hoje o Senhor nos fala: eu te dei autoridade, exerça essa autoridade. Eu quero operar um milagre a partir da sua vida. A unção sendo liberada e enfermidades serão curadas nesta noite, no nome de Jesus. O Senhor me dá a palavra equilíbrio. O Senhor está operando para que haja um equilíbrio desde o físico até a mentalidade, porque o Senhor quer te usar poderosamente. Tem que exercer o que Deus tem te dado, e então você verá e experimentará a glória de Deus. Não viva mais o impossível. Glória a Deus, vai acontecer no tempo de Deus. Mas levanta a sua cabeça, erga a sua voz, abre o seu sorriso e adore o Senhor e faça a obra dele. E faça a obra dele. Caminha sem desanimar, caminha sem recuar. Opere na autoridade do Senhor, independente das situações adversas, das circunstâncias ruins. Que nós recebemos os maiores milagres de Jesus em nós. Esse é o tempo da igreja operar em autoridade. E não é só quando reunimos nos templos, não. Onde pisar a planta dos teus pés, o poder de Deus tem que pisar com você. Algo diferente vai
acontecer. Porque ali entrou o poder de Deus através de você. Eu quero que o pastor Gelson ore conosco. Essa autoridade está em muitas pessoas. Em muitas pessoas, essa autoridade está paralisada, me disse o Senhor. Mas hoje Ele quer ativar essa autoridade em você. Ele quer ativar. Ele quer ativar. Não se sinta intimidado. Não se sinta incapaz. Essa capacidade vem de Deus e ela está em você. Abra sua boca e declare a palavra de Deus para que os milagres comecem a acontecer e você verá a glória de Deus. Oh, aleluia. Senhor, a tua autoridade está aqui. Tu me mostra muros caindo, Senhor. Barreiras sendo rompidas nesta noite aqui. Deus, tudo que está impedindo as pessoas entrarem para te receber como Salvador, quebra hoje, Pai. Destrói hoje, Pai. Porque a tua autoridade está sobre a igreja. A tua autoridade está sobre a igreja. E nada pode ir contra a tua igreja nesta noite. Senhor, comece a romper barreiras, tirar e quebrar muralhas. Na autoridade do nome de Jesus agora. Pai, tira tudo que não provém de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, entra nos corações agora. Quebra barreiras, Senhor, que impede, Senhor, o mover do teu Espírito. Em nome de Jesus agora, eu te peço, oh Deus, que tu possas fazer a diferença em cada mente, em cada coração, e possa romper as muralhas. Em o nome de Jesus agora, na autoridade do teu nome, Senhor, também entra nos lares agora, Senhor, aonde vai ter um luceiro, Senhor, aonde as pessoas estarão e as almas aceitarão a ti como Salvador. É ano de conquista 2024. Na autoridade do nome de Jesus eu oro, Pai. Amém e amém. Antes de passar o microfone, eu quero dizer uma coisa que Deus me mostrou nesses dias. Deus tem me mostrado que 2024, quando eu olhei aqui, vi tempo de conquista, mexeu comigo. Porque hoje mesmo eu preguei uma mensagem e disse o seguinte na mensagem: 2024 vai ser um ano que Deus vai movimentar a igreja no milagre. Deus vai fazer com que os crentes, não vai ser gente de autoridade. Ah, fulano não é o pastor de autoridade, não. Deus falou que vai derramar uma unção nova na igreja, e as pessoas correrão para a igreja, porque você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai orar e os milagres vão acontecer. Deus me disse que nós não vamos precisar correr atrás dos bens materiais, porque a glória será tão grande sobre a tua vida que os bens materiais vão correr atrás de você. Ai, você está entendendo o que Deus está falando aqui esta noite? Jesus disse aos seus discípulos e às pessoas: vocês estão me buscando porque eu multipliquei os pães, mas o que eu tenho para vocês não é de fora, é de dentro, porque eu sou o pão. Eu vou trazer autoridade, eu vou trazer poder, porque vocês precisam alimentar-se interiormente. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: é um novo tempo na tua vida. Deus vai te usar com muita autoridade e com muito poder. Deus vai usar você para ganhar almas. Deus vai usar você no seu trabalho. Deus vai usar você na rua. Vai ter uma nova unção nesta igreja. 2024 vai ser operado no poder da conquista. Não andará. Vocês estão notando que o culto hoje está diferente de todos os cultos que eu participei aqui, pastor? Há uma unção neste lugar que está sendo movida.
Você é um milagre. Diga assim: eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Irmãos, eu estava para morrer quando um carro me atropelou. Quebrei a perna em 3 partes, fraturei um braço e eu pensei que ia ficar cego de um olho. E Deus me deu saúde novamente. Deus não permitiu que a minha perna ficasse ruim. E eu fui um dos melhores jogadores de futebol na área onde eu morava. Só que Deus disse: eu não te chamei para ser jogador de futebol, te chamei para ser pregador da minha palavra. E aos 22 anos fui ao campo missionário. Deus me tirou do meu trabalho. Eu era garçom do Cine Silva, que era ex-ministro das Minas e Energias. E eu fui garçom do Maximiliano da Fonseca, ex-ministro da Marinha. Aí você diz: você era garçom desses homens. Quando eu estava lá dizendo: vou entrar no prédio da Petrobras e vou ser rico, Deus disse: daqui a 3 meses você vai para o campo missionário. Com 22 anos fui para o campo missionário. E até hoje sou missionário. E eu tenho uma palavra dizendo a você. Hoje a pastora falou que Deus vai curar você. Se você tem alguma enfermidade no seu corpo, creia, a unção da cura está neste lugar. E você tem que olhar e dizer: o Senhor é na minha vida e a bênção está. As mulheres grávidas aqui esta noite, seus filhos nascerão saudáveis, seus filhos nascerão com vida e saúde. Em nome de Jesus, as crianças desta igreja serão futuros pregadores, ganhadores de almas, homens e mulheres transformados. E as estéreis aqui não serão estéreis, porque Deus vai dar filhos para que seja cumprimento da promessa de Deus nesta igreja. Irmãos, eu estou falando debaixo de uma unção de Deus aqui esta noite. Deus está quebrando cadeias. Quando eu orava aqui, irmãos, pastor, ali na frente tinha um muro, espiritualmente. E este muro que estava na frente da igreja, eu via que quando nós orávamos, quando eu falo orávamos, é a igreja que estava orando, o muro caía. Eu quis abrir os olhos para ver, mas meus olhos espirituais estão vendo. O muro que estava na frente desta igreja caiu. O muro caiu. O muro caiu. Segundo lugar, Deus está me dizendo que está dando uma nova autoridade a esta igreja. Sabe por que o Senhor não morreu? Porque Deus quer que o Senhor veja a autoridade que Ele prometeu nesta igreja. Ele quer que o Senhor veja a unção de Deus que vai se manifestar nesta igreja. Há uma promessa para esta igreja. Quantos entendem que Deus está aqui? Levante a sua mão. Fique com ela levantada. Há uma promessa de Deus para esta igreja. Como ministro do Evangelho, a autoridade que Deus me tem otorgado, eu declaro que esta igreja será uma ganhadora de almas. Muitas pessoas vão vir a esta igreja porque você vai trazer. Segundo lugar, Deus está dando autoridade. Faça bem algo assim. Eu repreendo agora todo espírito de negativismo, de mentira, de engano. Não ficará incorreto pecados nesse lugar, porque o Senhor vai dar uma autoridade diferente. Agora levante essa manhã. Eu declaro que você põe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Agora você pega a mão que alguém diga assim: nós vamos curar os enfermos no nome de Jesus. Porque a autoridade de Deus está na nossa vida. Em nome de Jesus. Agora estenda as suas mãos para cá, para o público. Diga assim: pastor. Não, está muito fraco. Pastor, nós estamos contigo. 2024 começa a conquista a partir de mim, através de mim, em nome de Jesus. Faz assim agora, como se você estivesse abraçando o pastor. Ó. Vamos juntos. Abraça ele.
Dá um cheiro no cangote. Amém? Agora você abraça o irmão e a irmã que está do seu lado. Casais, abraça aí. Cadê o casal aqui, ó? Eu estou vendo que está voltando o casal. Vem pegar sua esposa aqui. Vem dar um cheiro no cangote dela e dizer assim: nós estamos juntos. Nada vai paralisar a gente. Nós somos conquistadores. Nós somos conquistadores. Nós somos conquistadores. Luiz Henrique, nós somos conquistadores. Paulo, nós somos conquistadores. Eliezer, nós somos conquistadores. Diga para a pessoa que está